expulsado o demônio por meio de Belzebu. A partir dessa situação, Jesus responde aos seus opositores, aos fariseus e aqueles que estavam ali a ouvir, com uma parábola sobre um reino dividido. Depois, com outra parábola sobre o valente, o homem forte. E por fim, Jesus responde a eles com um provérbio, que o provérbio é o seguinte: quem não é comigo, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Sabemos que este provérbio tinha como objetivo trazer o ensinamento de que no reino de Deus não há o meio termo. No reino de Deus não há como a pessoa ficar neutro, não há neutralidade, não há o em cima do muro. No reino de Deus é assim, não há. Sabemos que Jesus queria trazer esse ensinamento aos seus opositores, porque eles estavam, na verdade, querendo espreitar e pegar Jesus no seu conhecimento, na sua sabedoria, por inveja, por desejo, preocupados com a sua posição de líderes religiosos. Mas eu gostaria que nós hoje pudéssemos estar analisando mais a fundo o que realmente esse provérbio significa. Se esse provérbio ele serve somente para os fariseus naquela época, se ele serve somente àqueles que estavam tentando Jesus, ou se por outro lado também, de alguma forma, esse provérbio serve para nos ensinar e serve na vida da igreja, na vida hoje. Nossa! Então nós vamos ver aqui alguns exemplos de como nós podemos estar, de alguma forma, contra Jesus, mesmo às vezes sem querer, mesmo de forma inconsciente, mas nós podemos, de repente, estar contra Jesus. E nós vamos ver alguns exemplos de como isso pode acontecer. E o primeiro exemplo que eu gostaria de compartilhar é que quando agimos, irmãos, com palavra de condenação, palavra de críticas, ao invés de agirmos com palavras de misericórdia, de compaixão, como assim Jesus fazia, nós podemos estar, de certa forma, indo contra Jesus. Ao invés de estarmos ajuntando, estarmos espalhando. João capítulo 8, versículo 2. Lá os fariseus, os escribas e fariseus, os religiosos daquela época, pegaram uma mulher em flagrante de adultério. E na lei dizia que qualquer pessoa que fosse pego em adultério, essa pessoa deveria ser arrastada fora da cidade e ser apedrejada. Na verdade, a intenção daqueles homens era, olha, uma oportunidade para pegarmos Jesus. É uma oportunidade para apanharmos Jesus na sua sabedoria. E eles foram lá, sem cerimônia, sem compaixão, sem misericórdia. Pegaram aquela mulher, arrastaram ela para o meio da cidade, levaram aquela mulher até a direção onde Jesus estava, sem um pingo de compaixão, sem um pingo de misericórdia, todos sedentos por fazerem justiça, por demonstrarem os seus atos de justiça, porque eles se viam santos, puros, e não aceitariam aquele tipo de prática de adultério no meio deles, ávidos por justiça. Eu me lembro de Isaías 64, 6. O povo de Israel, o profeta, ele fala: todos os vossos atos de justiça, ele falando da nação de Israel, são como trapos de imundícia. E aqueles homens foram até Jesus, com a palavra já de condenação determinada. Aquela mulher não tinha mais a quem recorrer, porque na verdade aqueles homens eram os representantes de Deus. Eram ou não eram? Eram os sacerdotes, eram os conhecedores da palavra de Deus, eram os representantes de Deus. Para quem aquela mulher ia recorrer? Ela tinha consciência do que estava errado, de que havia pecado. Ela tinha consciência da sua sentença.
Louvado seja Deus. Porque no caminho daquela mulher havia Jesus. E aqueles homens, querendo pegar Jesus, levaram aquela mulher até ele. Mas o que aconteceu? Interrogaram Jesus: olha, Senhor, essa mulher foi prega em adultério, no ato. E a lei de Moisés, ela é bem específica, ela manda que tal pessoa que assim tenha sido pega deve ser apedrejada e morta. E tu o que dizes? Provavelmente eles esperavam Jesus dizer: olha, mata, vamos lá, apedreja. E o que Jesus havia ensinado sobre a misericórdia, sobre o amor, sobre a compaixão, eles iriam pegar Jesus. Ou então eles esperavam Jesus dizer: não, não mata, não apedreje. E ele diria: a lei, e Moisés? Jesus, na sua infinita sabedoria, continuou a escrever no chão, o seu dedo. E aqueles acusadores ficaram: e aí, mestre, vai falar nada? E Jesus se levanta, fica entre ela e eles, olha nos olhos deles, creio eu que de forma profunda e questionadora, e ele pergunta: aquele que dentre vós não tiver cometido algum pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Provavelmente eles não haviam feito essa leitura em suas vidas. Eles não eram juízes. Deus não havia colocado eles como juízes. A lei, ela existe para que o homem possa exercer misericórdia, perdão, andar na direção de Deus. O objetivo da lei não era levar o homem à morte, mas levar o homem a Deus. Mas por causa do homem, eles estavam invalidando a lei. Por isso se fez necessário Jesus, porque ele veio para cumprir a lei. E ele, de forma tremenda, ele usou de compaixão, de misericórdia. E nós precisamos lembrar, irmão, que o acusador é Satanás. E para nossa alegria, Apocalipse capítulo 2, versículo 10 diz: porque já foi lançado fora o acusador de nossos irmãos, o qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite. Já foi lançado fora. Não há mais brecha e espaço para o acusador. Não há. Para Satanás, a mercadoria mais especial que ele tinha, que estava na ponta da prateleira, é a acusação. É a mercadoria mais preciosa de Satanás, é a acusação. E ele irá sempre acusar. Infelizmente, ele sempre achará razões para nos acusar. Porque nós somos falhos. Nós vivemos numa natureza decaída. Portanto, ele vai achar brecha para me acusar. Porque eu não sou perfeito ainda. Você não é perfeito ainda. Portanto, o inimigo, ele ainda vai se levantar para acusar. Mas, sabe de uma coisa? Nós temos Jesus. Jesus como nosso advogado. A última palavra não é de Satanás. A última palavra não é do acusador. A última palavra é daquele que se fez sacrifício por nós. É de Jesus. Jesus está diante de Deus, intercedendo por mim e por você. É por isso que Satanás, ele não vai alcançar o seu objetivo. Porque por mais que ele venha Desculpa, estou me adaptando ainda. Por mais que ele venha me acusar dos meus erros, porque ele vai achar brecha, Jesus vai estar lá dizendo: eu derramei o meu sangue pelo Odaíus, eu derramei o meu sangue pela Nete, eu derramei o meu sangue pelo Dedé, pelo Márcio, por você. Portanto, Satanás não pode nos acusar, não porque nós não erramos, mas porque o sangue de Jesus nos limpa de todo o pecado. Portanto, nós, irmãos, precisamos ter cuidado com as nossas palavras, porque a palavra tem poder. Com a palavra nós podemos levantar uma pessoa ou destruí-la. Nós podemos ajudar uma pessoa a crescer, a prosperar, sabe, a vencer. Ou podemos jogar essa pessoa para o último lugar da fila.
Porque a palavra tem poder. E se nós temos a compreensão de que nós somos discípulos de Jesus, sempre de nossa boca, de propósito, é para sair palavras não de condenação, não de destruição, mas de vida, de misericórdia, de compaixão, de amor, palavras que possam edificar, palavras que produzem alegria, palavras, como diz o apóstolo Paulo, boa fama, honestidade, o que edifica, o que é justo. Nisso pensais, ocupai os vossos pensamentos, e devemos falar uns aos outros isso. E nós precisamos ter cuidado, porque às vezes podemos estar, às vezes inconsciente, até agindo contra Jesus. Eu já ouvi de pessoas que se afastaram e diziam assim: eu não fui mais para a igreja por causa da palavra de um irmão. Olha só, eu já ouvi. Pessoas criaram uma aversão à igreja por causa da atitude de alguém. Provavelmente alguém nem se toca que talvez ela tenha causado isso na vida de uma pessoa. Por quê? Porque não teve o cuidado. Muito embora a pessoa, quando diz, eu vou dizer, irmão, você está na igreja por Jesus. A igreja é um hospital, cheio de pessoas enfermas, precisando dos cuidados do médico. Portanto, como defeituosos que somos, infelizmente, ainda vamos aqui e acolá estar se ferindo, estar se machucando, estar se magoando. Isso infelizmente vai acontecer. Mas nós estamos aqui por causa de Jesus, e nós estamos aqui porque queremos juntar com Jesus, ser com Jesus nessa sua missão. Não é verdade? Você quer isso? Você está com Jesus? Você está juntando com Jesus? Um outro exemplo que eu gostaria de compartilhar. Como nós podemos não estar juntando com Jesus? Quando não entendemos o nosso papel no reino. Quando nós não entendemos o nosso papel no reino, nós infelizmente podemos estar indo contra Jesus, espalhando ao invés de estarmos ajuntando. Gostaria de ler aqui um exemplo em Lucas, capítulo 9. Volte um pouquinho, sua Bíblia. Lucas, capítulo 9, versículo 46 ao 50. Levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, sabendo o que lhes passava no coração, tomou uma criança, colocou-a junto a si e disse: quem receber esta criança em meu nome, a mim me recebe. Quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que dentre vós for o menor de todos, esse é grande. Falou João e disse: mestre, vimos certo homem que em teu nome expelia demônios, e lhe proibimos, porque não segue conosco. Mas Jesus lhe disse: não proibais, pois quem não é contra nós, é por nós. Quando nós não compreendemos ou não entendemos o nosso papel dentro do reino, nós podemos estar atrapalhando, espalhando, sendo contra Jesus. Quando existe a vaidade, quando existe o orgulho, ou o desejo pelo poder, nós não juntamos com Jesus. Olha o que aconteceu aqui, os apóstolos. Eles acabaram de ver algo tremendo. Jesus, Moisés e Elias. Os maiores de Israel, entre os judeus. Que cena, talvez passou-se na mente deles: qual vai ser o meu lugar aí? Vou ficar entre esses? Qual a parte que me cabe? Começou a vir um desejo de poder. E isso se mostra mais ainda quando ele vê que pessoas que não andavam com eles, de repente estão agindo em nome de Jesus. Estão fazendo maravilhas em nome de Jesus. E aí eles se levantam: Jesus, olha,
Tinha uma pessoa ali que estava fazendo milagres em teu nome. E como não era dos nossos, nós proibimos que eles fizessem isso. Qual será o sentimento que estava passando no coração de João naquele momento? Será que João tinha entendido o papel dele dentro do reino? Ou será que ele estava vaidoso, orgulhoso e talvez sendo paquerado pela soberba? E de repente ele naquela situação teve esse tipo de atitude. Primeiro entre eles, querendo saber quem é o maior. Quem que vai ficar na direita? Quem que vai ficar na esquerda? Quem que vai cuidar disso e daquilo? Quem que vai dar a canetada? Quem que vai dar a última palavra? Vaidades. Desejo pelo poder. O reino de Deus não é constituído dessa forma. E Jesus, de forma maravilhosa e tremenda, diz: olha, aquele que quer ser o maior, tem que ser como essa criança. Uma criança, ela é desprovida de vaidades, de desejo pelo poder, sabe, de preconceito, de orgulho. É uma criança. E aquele que deseja estar juntando com Jesus, aquele que deseja estar sendo com Jesus, ele precisa estar com esse mesmo sentimento, vivendo e agindo dessa forma, não brigando por poder, não querendo destaque dentro da igreja. Eu vou servir no ministério tal porque Não, eu vou servir no ministério tal porque eu amo servir os meus irmãos, porque eu desejo servir, porque eu quero ser um servo de Jesus, não porque eu quero destaque, não porque eu quero os holofotes para cima de mim, mas porque eu amo e porque eu compreendi, porque eu entendi o meu papel dentro do reino, que é de servo, meu. Infelizmente nós vemos que as igrejas têm sido contaminadas com esse tipo de sentimento, lutas por poderes, por vaidade, sabe, com orgulho, com soberba. E aí o reino de Deus, ao invés de estarem somando, juntando com Jesus, ao invés de estarem sendo com Jesus, estão sendo contra, estão espalhando. E o reino tem perdido a sua força por causa desse sentimento. Mas ainda, há outro exemplo. Quando agimos com legalismo, Mateus capítulo 12, por favor, irmão, vamos lá para essa leitura também. A partir do versículo 1. Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Ora, os fariseus, porém, vendo isso, disse-lhes: eis que os teus discípulos fazem aquilo que não é lícito fazer no dia de sábado. Mas Jesus lhe disse: não lestes o que fez Davi, quando ele e seus companheiros tiveram fome, como eles entraram na casa de Deus e comeram os pães da preposição, os quais não lhes eram lícito comer, nem ele, nem com os que eles estavam, mas exclusivamente os sacerdotes? Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não holocausto, não tereis condenado os inocentes. Misericórdia quero e não sacrifício. Na hora de você interpretar um texto, na hora de você falar do seu conhecimento bíblico, da sua compreensão bíblica, o maior sentimento que tem que estar no seu coração é aquilo que Deus deseja, que aquela pessoa seja salvo. Salvo. Misericórdia. A lei
mais uma vez, ela foi estabelecida e criada com o objetivo de levar o homem a Deus, porque o homem estava distante, estava afastado. Mas por causa do legalismo, os fariseus, os escribas, os religiosos começaram a criar várias regras em relação ao que eles entendiam da lei. E aquilo acabou determinando que pessoas, por causa de um pequeno ato, eram discriminadas, eram jogadas fora, por causa da compreensão que aqueles homens tinham da lei. Mateus, capítulo 9, versículo 9. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugar com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntaram aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não sacrifício. Novamente Jesus repete uma palavra do Antigo Testamento: misericórdia quero e não sacrifício. Porque o que Deus desejava era que o homem se importasse com outro homem, era que o homem olhasse para o outro homem com o mesmo olhar com que Deus olha. Mas o homem olhava para a lei e olhava para si e dizia: eu sou tal, porque eu vou comer e eu lavo as mãos, porque eu guardo o sábado, eu não faço nada no sábado, porque eu faço isso e faço aquilo. Então ele olhava para a lei e olhava para si, e pronto. Ele poderia olhar para a lei e ver a lei como um instrumento que o ajudava a se aproximar de Deus, e esse instrumento era para que ele pudesse ajudar para que outras pessoas se aproximem de Deus. Louvado seja Deus, porque mais uma vez Jesus cumpriu a lei, e em Cristo Jesus nós não precisamos mais seguir a lei, mas aquele que cumpre a lei, que é Jesus, porque o objetivo da lei era levar o homem para Deus, e Jesus, através do seu sangue, nos leva à presença de Deus. Em Jesus nós fomos novamente achegados à presença de Deus, mas aí nós podemos errar também, porque entre nós podemos de repente: eu sou salvo em Cristo, eu faço tudo na igreja, eu conheço a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, eu entendo todas as palavras da Bíblia. E aí você começa a ser doutor da fé, você começa a criar regras sobre o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, e a gente sabe que o mundo religioso está cheio disso. E essas coisas não têm juntado, essas coisas não têm sido a favor de Jesus. E nós, como cristãos zelosos e cuidadosos com a palavra, e nós cristãos que conhecemos o amor de Deus e a misericórdia de Deus, porque aqui há duas situações. Uma, Jesus diz: misericórdia quero e não sacrifício, em relação a como os fariseus interpretavam a lei. Misericórdia e não sacrifício, como eles tratavam os publicanos e pecadores. Nós temos a palavra de Deus, meu, e vamos viver e seguir a palavra de Deus com todo zelo e cuidado e amor. Mas vamos também ter a mesma compaixão e misericórdia por aqueles que ainda não conhecem a Jesus, desprovido de qualquer argumento de condenação, desprovido de qualquer atitude de preconceito, e cheios de amor, de compaixão e de misericórdia. Porque aí eu queria compartilhar com vocês algumas atitudes que vão ajudar a ser com Jesus. Que atitudes são essas? Quando agimos com compaixão, quando nós agimos com compaixão, com misericórdia, olhando para aquela pessoa, alguém que é amado por Deus, alguém que é o alvo de Deus, olhando para a pessoa e dizendo: Jesus morreu por ela, não foi só, perdão, me desculpe, não foi só por mim, Jesus morreu por ela.
É a mesma compaixão e misericórdia que Jesus tinha. Mateus 9:35, Jesus ia percorrendo as aldeias, as cidades, e ele via as multidões, o povo, como ovelhas que não tinham pastor. E o texto diz que Jesus se moveu de grande compaixão. Irmãos, tenha compaixão, tenha misericórdia, haja dessa forma, e nós estaremos juntando com Jesus, e nós estaremos sendo com Jesus, prevalecendo, quando estamos prontos a perdoar, porque, como eu disse, somos falhos, imperfeitos. Então provavelmente eu já magoei alguém aqui, talvez não por querer, ou talvez até por querer, porque questão da falha. Mas precisamos aprender a exercer a questão do perdão, porque nós fomos perdoados por Deus. A nossa dívida, ela era impagável, meu irmão. A nossa dívida para com Deus era impagável. Então, o que é uma palavra que alguém tenha dito contra você? O que é uma atitude impensada de algum irmão tenha agido para com você? Nada. Porque nós estamos juntando com Jesus. Se nós estamos sendo com Jesus, o perdão vai ser uma atitude bem prática na nossa vida. Perdoe. Lembre-se de alguém que tenha lhe ofendido e libere perdão. Mesmo sem essa pessoa vir até você pedir perdão. Mas o perdão já está aqui no seu coração. Perdão voluntário. É o perdão de Jesus. Lembra? Ele nos amou primeiro. Quando nós ainda éramos pecadores, Jesus morreu por nós. Assim deve ser o nosso perdão. Prontos a perdoar. Prontos a perdoar. Dessa forma estaremos juntando com Jesus. Quando somos pacificadores. Nós não somos homens de guerras, pessoas de guerras. Nós somos da paz. Nós somos o exército da paz. Não andamos com armas, com palavras de ordem de guerra, não. Nós somos guerreiros espirituais. As nossas armas são armas espirituais. O nosso inimigo, ele é espiritual. Não existe um inimigo físico. Precisamos ter essa compreensão. E assim, vivermos vidas de pacificadores. Sermos conhecidos como pessoas da paz. E não revolucionários, sabe? Os reivindicadores, os rebeldes, os tumultuadores. Não. Homens e mulheres da paz. E também, principalmente, quando nós nos dispomos a servir, temos a atitude de servo, porque o Filho do Homem, ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em favor de muitos. O alvo do nosso Mestre era servir. O alvo daqueles que querem ser com Jesus e juntar com Jesus é servir. Você está pronto a servir com Jesus? Você está pronto a servir com Jesus nesse reino? Aqui na igreja? Temos falado isso ao longo das semanas. Qual o seu dom? Aonde você tem aplicado o dom que Deus tem te dado? Deus tem te dado um dom. Deus tem te dado uma capacidade, um talento. E esse talento ele deve ser investido a serviço de Jesus, porque nós queremos juntar com Jesus. Nós queremos ser com Jesus. Portanto, esse talento tem que ser usado a serviço do reino. Vamos usar, irmãos, nossos talentos. Vamos juntar com Jesus, servindo. Há muitas necessidades no nosso meio. Há vários grupos pequenos que precisam ser levantados. E cadê os servos? Há vários ministérios que estão carentes, órfãos. Cadê os servos? Há várias pessoas que precisam ser evangelizadas. Cadê os servos? Há vários hospitais que precisam receber a nossa visita. Cadê os servos? Há vários irmãos passando por lutas, por tribulação. Cadê os servos? Às quartas-feiras nós nos ajuntamos para orar, para clamar, para interceder uns aos outros.
Quarta-feira eu fiquei muito feliz pelo testemunho do Dedé em relação ao seu Leandro, que tem sido alvo da nossa oração. Ficamos muito felizes com o Antônio Alberto, que Deus fez obra maravilhosa na vida dele, fruto da nossa oração. Mas cadê os servos da quarta-feira? O que é que tem sido mais importante? Eu sei que há irmãos que trabalham, há irmãos que estudam, irmão, não se sinta ofendido com essa exortação, com essa palavra que eu estou dando. Mas essa é para mim, que estou livre. É para você que está livre, que de repente tem trocado algo por esse momento. E talvez seja até importante para você. Mas será que realmente é prioridade, olhando para o reino? As quartas-feiras, nós precisamos de você aqui, porque você me motiva a estar aqui. Quando a gente vê um grupo pequeno e reduzido, aquilo de certa forma nos abate, nos entristece. Mas nós sabemos e ficamos felizes por aqueles, e sabemos que Deus vai agir do mesmo jeito, porque há servos ali, clamando e servindo, certo? Nós juntamos com Jesus, nós somos com Jesus, quando temos uma vida de servos. E eu me alegro muito, porque essa igreja tem demonstrado isso. Essa igreja tem servido de forma maravilhosa, de forma tremenda, como Jesus tem ensinado. Claro, nós sempre vamos estar, como Paulo diz aos Filipenses, caminhando em busca da perfeição. Precisamos crescer, evoluir cada vez mais, mas nós não podemos fechar os olhos para aquilo que Deus já tem feito em nossas vidas. E louvado seja o nome dele, porque ele já tem nos abençoado muito em relação a isso.